até que ele veio. E depois que ele veio, todos os que buscam a Deus não foram mais ensinados a olhar para frente, para aquele que havia de vir, mas em olhar para trás e olhar para aquele que veio. Leia, procure ler história da igreja, procure ler testemunhos do que aconteceu na história da nossa raça nos últimos 2000 anos. Nunca poderia se imaginar um homem ser tão amado. Centenas, milhares deram a vida por ele. O conheceram, o amaram. Como deve ser doído o dente de um leão. Quantos, por amor a ele, se deixaram morder até a morte. Hoje, em países onde o Evangelho ainda é proibido, quantos morrem por ele. A história da nossa raça, uma história de maldade, de guerras, de perversão, de iniquidade, de egoísmo, de avareza, de imundícia, está permeada pela história de um povo, imenso povo, que na sua imensa maioria nunca o viu com seus olhos, mas o ama mais do que a sua própria vida. Esse é o nosso Rei. Jesus é o amado entre 10.000, do qual falava a esposa de Cantares. Jesus é aquele para quem sobem cânticos de toda a terra. Aleluia! A terra está cheia de gente que se reúne, principalmente aos domingos, para cantar para Jesus. Um povo que olha para Ele, espera nele. Aqueles que conhecem a Jesus aprendem a desprezar, até odiar a sua vida nesse mundo. Olham para o céu, cantam, esperando o seu retorno, a sua vinda bendita. Você entra num lugar aonde ele não é conhecido, onde a ignorância, o pecado e as trevas imperam. E se Deus te dá graça para ficar ali, falando desse Jesus, um milagre acontece. Homens ímpios aprendem a amar a Jesus, se entregam a Jesus, porque você ficou ali falando dele, proclamando as virtudes dele. A cruz de Jesus é um grito de amor dado pelos céus.
O amor do Pai gritou com a terra na cruz do seu Filho. E a ressurreição de Jesus é uma bomba que destrói o poder do inferno e surge com poder para gerar toda uma nova criação. Na cruz de Jesus, a velha criação foi condenada e morta. Na ressurreição de Jesus, surgiu um novo homem, criado em Cristo Jesus. Os homens deste mundo se unem debaixo do conselho dos ímpios. Mas a palavra de Deus diz: o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Se você ligar uma TV hoje, você entra em contato com o conselho dos ímpios. Se você for a uma escola, se você parar na frente de uma banca de revista, se você for no cinema, em todo lugar da sociedade onde você andar, se você sentar para conversar com teus colegas no trabalho, ali você vai ouvir o conselho dos ímpios. Professores de escola, intelectuais, homens de projeção como atletas, artistas, homens da mídia, todos eles formados em bloco, com um só pensamento: o conselho dos ímpios. Desprezam o Filho de Deus. Mas nós sabemos que Ele virá do céu, Ele voltará e vai julgar os vivos e os mortos. Ele é Jesus. Jesus. Como conhecê-lo? Como conhecer o seu amor? Como amá-lo? Esse é o nosso principal tema. Esse é o centro de nosso ministério. Isto é o fundamento do discipulado. Jesus. Precisamos conhecer Jesus, amar Jesus, agradar a Jesus, falar de Jesus, pregar de Jesus. Alguns estão anotando. Anote aí uma perguntinha para você responder em casa em oração com o Pai. Quanto de Jesus há no meu ministério? Se pergunte diante do Pai: quanto de Jesus há no meu ministério? Em segundo lugar, cremos que Deus quer que falemos bastante nesse ano sobre o Evangelho que Jesus pregava. Qual era o conteúdo do Evangelho de Jesus? Precisamos revisar, precisamos aprofundar, entender melhor. Hoje vamos dizer, de forma muito resumida, que Jesus, a pregação do Evangelho de Jesus, enfocava basicamente duas coisas. Duas pregações principais quando Jesus evangelizava. A primeira,
Jesus falava dele mesmo. Jesus, quando esteve aqui entre nós, falou muito dele mesmo. Eu sou a luz do mundo. E quando ele falava dele mesmo, muitas vezes acrescentava uma promessa relacionada ao que ele falava dele mesmo. Eu sou a luz do mundo, disse ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o bom pastor. E teve uma palavra, foi a mais terrível de todas. Antes que Abraão existisse, eu sou. E até depois de partir, ele ainda estava mandando recado, e mandou um recadinho pelo João. Diz para o pessoal lá que eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Você quer pregar como Jesus? Você tem que pregar o que Jesus pregava. Quantos de vocês têm usado esses textos no anúncio do Evangelho? E como eu dizia, sempre que ele dizia um eu sou, lá atrás vinha uma promessa: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se vier a mim, vai ao Pai. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o bom pastor. Você vai ter um pastor que vai dar, que deu a vida por você. Eu sou o Alfa e o Ômega. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E muitas vezes, mesmo sem proclamar o que ele era, Jesus fazia promessas grandes. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.